Quero louvar ao Senhor pela oportunidade que temos de ler a palavra de Deus no Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O tema de hoje é a sombra da morte, porém na presença do pastor. Em primeiro lugar, esse verso está exatamente onde deveria estar na estrutura do Salmo. Ele vem depois que Davi deixa bem claro quem é o seu pastor. Ele o chama de Senhor. Muitos anos atrás, nos tempos de Moisés, 1200 anos antes de Cristo, o grande legislador está numa terra santa, conforme o relato bíblico de Êxodo capítulo 3, descalço, perante uma sarça queimando, mas não se consumindo. E o Deus que se revelara aos patriarcas irá se revelar a ele também. O nome Deus era um nome comum às nações. Cada uma tinha a sua divindade. Mas quando Moisés pergunta ao Deus das Escrituras sobre o seu nome, no caso dos israelitas indagarem a mando de quem ele estaria no Egito para libertar a nação de Israel depois de 400 anos de escravidão, Deus lhe responde no meio da sarça: diga que eu sou, lhe enviou. Eu sou. Existo por mim mesmo, o Eterno. Portanto, meus irmãos e amados, é este Senhor quem Davi se refere, ou a quem ele se refere no Salmo 23. E muito tempo na frente, entre os anos 33 e 36, depois de Cristo, os fariseus e o Senhor Jesus estão conversando e de repente o mestre diz: antes que Abraão existisse, eu sou. João capítulo 8, verso 58. Portanto, o Deus de Davi, o nosso Deus, está em Cristo. O Senhor, o grande eu sou, o que existe por si mesmo, o eterno. Ele que é o pastor de nossas almas. É na presença dele que Davi estava, é a ele que se refere. Igualmente, é na presença do Senhor que nós estamos hoje, daquele que governa todas as coisas, que a tudo subjugou, inclusive a própria morte. Em tudo ele é vencedor. Nada escapa ao seu domínio. Estejamos, portanto, em paz, porque estamos na presença do Senhor, do Eterno, daquele que existe desde sempre por si mesmo. Ele é levado pelo seu pastor, me referindo agora a Davi, e percorre os pastos verdejantes, os caminhos de justiça, as veredas da justiça, as águas tranquilas, até chegar aqui no vale. A segunda consideração que desejo fazer é exatamente o fato de Davi mudar a descrição da paisagem e, juntamente com a descrição, dar um tom emocionante e profundamente edificante à natureza, onde se encontrava a história nesse momento. Ou seja, Davi vai fazer uma mudança também, não apenas na geografia do Salmo, como ele vai fazer uma mudança na narrativa sobre a pessoa do seu pastor. Note você que até o verso 3, o Salmo se refere ao pastor na terceira pessoa do singular. Mas ao chegar no lugar de perigo, ele muda para a segunda pessoa e diz: tu estás comigo. Isso expressa proximidade. Na hora do perigo, o Senhor não está adiantado para guiar, mas ao seu lado para escoltar. Em tempos de necessidades, o companheirismo é bom e funciona como calmante para dissipar o temor que há no coração. O amor do pastor lança fora os nossos medos. O que seria esse vale da sombra da morte? Davi pode referir-se a um desfiladeiro de Jericó para Jerusalém, em que se desce 1.200 metros em apenas 27 quilômetros, chamado de Ladeira da Morte, cheio de perigos e ladrões, e à noite as sombras das árvores, dos lobos, amedrontavam os viajantes e os pastores com seus rebanhos. Faz alguns anos, vi um quadro ilustrando esse versículo. Trata-se de um aprisco de ovelhas num campo, num vale, à frente de um morro. E do alto do morro, numa noite de céu estrelado e lua cheia,
está o lobo a uivar. Sua sombra se projeta sobre o aprisco, sobre as ovelhas, mas bem ao lado das ovelhas está o pastor. Davi sabia o que era isso na prática. Igualmente, meus irmãos e amigos, a presença do Supremo Pastor põe em fuga o inimigo de nossas almas, Satanás, o nosso adversário, e a sua sombra logo se desvanece. Ele não poderá nos fazer mal, porque ele, o pastor de nossas almas, o Senhor Jesus, está conosco. Glória a Deus por isso. Podemos também dizer: tu estás comigo, louvado seja o nome do Senhor. Não temeremos mal nenhum, nem mesmo a própria morte, porque o bom pastor deu a vida por suas ovelhas. Ele venceu a morte e na hora certa nos levará para as mansões celestiais, a casa do Pai, a fim de que onde Ele está, nós estejamos também, para sempre, conforme João capítulo 14. Nesse texto, o Senhor Jesus diz aos seus discípulos para que não fiquem turbados, em tumulto, em pânico, mas que crescem em Deus e também na sua pessoa. E é isso que precisamos fazer também. A terceira e última consideração que desejo fazer desse verso 4 é que Davi fala que o pastor traz consigo a vara e o cajado. A vara para guiar, o cajado para resgatar do perigo, para puxar a ovelha, para trazê-la para perto de si. Isso nos faz lembrar de Paulo dizendo aos Colossenses capítulo 1, verso 13, Ele, o Senhor, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isto é redenção. A ovelha é um animal que a partir de 4 metros de distância tem uma visão turva, embaçada, e isso é um excelente comparativo com o crente que muitas vezes não consegue enxergar o mal. E é por isso que Davi menciona que o pastor o consola com a vara e o seu cajado. Com a vara ele nos corrige e com o cajado ele vem e nos resgata e nos põe em segurança. Se você estiver andando sozinho no vale da sombra da morte, sob o uivo do lobo, volte-se para o Senhor. E eu lhe digo mais, enquanto há tempo para isso. O Supremo Pastor de nossas almas deseja cuidar de nós e nos proteger. Hoje nós também estamos vivendo como que num vale da sombra da morte, como aquelas ovelhas no aprisco, na noite, onde a sombra de um inimigo se projeta sobre a terra, mas bem ao nosso lado está o Supremo Pastor de nossas almas, o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, revelado na pessoa consoladora e redentora do Senhor. Ele está conosco sempre, nunca nos deixará, mas caminhará conosco. Daí o nosso tema de hoje, a sombra da morte, porém na presença do Senhor. Somente o Senhor pode guiar o homem através da morte. Todos os demais guias voltam para trás e o viajante tem que prosseguir sozinho. Não se admira de Davi terminar o salmo dizendo: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias, para sempre. A aliança divina, o pacto da graça, não permite terminação alguma do compromisso de Deus com o seu povo. E o entendimento desse salmo lança-nos para o texto de Romanos 8, 38 a 39. Nem morte, nem vida, nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Concluindo, conta-se que numa igreja houve um concurso de declamação. E um jovem veio e declamou o Salmo 23. Houve palmas e muita alegria. As pessoas diziam: esse já ganhou. Lá pelas tantas, já quase a terminar, veio o Senhor e também declamou o Salmo 23. Logo depois houve choro e quebrantamento. Uma pessoa então disse: eu não entendo. O primeiro veio, recitou e houve alegria. Agora esse Senhor vem, recita o mesmo salmo e todos choram. De repente saiu um homem e disse: a diferença é que o primeiro conhece o salmo do pastor, o segundo conhece o pastor do salmo. Que Deus nos abençoe. Amém.